Fala aí, meus amigos do Issoda Santos Podcast. Deixa eu contar para vocês uma apuração que eu fiz sobre a situação do técnico Odair Hellmann no comando do Santos. Cara, o resultado contra o News Old Boys não vai alterar a opinião do presidente Andrés Rueda, não vai alterar a atitude da diretoria do Santos, da coordenação de futebol, e o técnico Odair Hellmann, mesmo com um revés nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana, ou eliminando as chances matemáticas e remotas de classificação, ele permanece no comando do Santos. Foi uma decisão em consenso com o Falcão, o presidente Andrés Rueda, comitê de gestão. Eles entendem que a mudança neste momento é complicada para o Santos. E aí eu quero te perguntar, é complicada a mudança mesmo porque não tem técnico melhor que o Odair para assumir o Santos livre no mercado? Ou o problema não é o Odair Hellmann? Me responde aqui no comentário. Aproveita, se você não é inscrito aqui no Issoda Santos Podcast, inscreva-se e ative as notificações. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. É sempre muito importante a sua participação conosco. Eu estou de olho em todos os comentários que geram mais e mais conteúdos aqui no canal, tá certo? Esse consenso, obviamente, que houve, pelo que eu apurei, um convencimento do Paulo Roberto Falcão com relação ao presidente Andrés Rueda na continuidade do trabalho do técnico Odair Hellmann. O Falcão, nesta conversa com o presidente do Santos, que foi repassada à diretoria, que eu digo o comitê de gestão, ele colocou pontos que ele entende ser fundamentais para que o Odair Hellmann evolua e traga resultados para o Santos, tá? Acredita-se, olha só, acredita-se internamente, sim, comissão técnica, coordenação de futebol e diretoria, que o Santos tem capacidade para chegar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro e beliscar uma vaga na Copa Libertadores da América. Eles entendem que isso pode acontecer com as contratações que serão feitas no meio do ano, ou seja, na janela de transferências internacionais que abre, que será aberta no dia 1º de julho. Eles contam sim com uma venda milionária do Marcos Leonardo, menos de 20 milhões de euros o Marcos Leonardo não deixa o Santos. Eles contam sim com esta venda para reforçar o Santos. A diretoria, com a coordenação de futebol e a comissão técnica, definiram que o Santos precisa de mais um meia de criação, que o Santos precisa de mais um jogador que atue aberto, um atacante de beirada de campo, e mais um zagueiro. São 3 pilares que o Santos trabalha na janela de transferências internacionais, que o Departamento de Inteligência, Análise de Mercado está compilando dados de jogadores que devem ficar livres no meio do ano e assim o Santos começar a agir. Mas tudo depende da venda do Marcos Leonardo. E o Santos não quer parar só na venda do Marcos Leonardo. O Santos acredita, eu digo Santos, comissão técnica, coordenação de futebol e diretoria, comitê de gestão, eles acreditam que, mesmo em baixa, o Ângelo tem mercado no futebol europeu, impulsionado pelo empresário Giuliano Bertolucci, que fez uma parceria com a Marisa Ligia, que é a advogada que cuida dos direitos do Ângelo, da carreira do Ângelo. Eles acreditam sim que as portas da Europa serão abertas para o Ângelo e que aqueles 8 milhões de euros que o Flamengo pagaria pelo atleta chegarão do futebol internacional. E aí o jogador não se negaria a deixar o Santos, como fez com o Flamengo. Isso é importantíssimo, importantíssimo para que o Santos se reforce no meio do ano. Ah, Fará, mas e se o Santos não negociar ninguém? Mas e se o Santos não conseguir vender o Marcos Leonardo, nem o Ângelo? Como é que faz? Não faz. Até essa venda ou estas vendas estão atreladas à compra dos 50% dos direitos do Soteldo. Então a diretoria, a comissão técnica, a coordenação de futebol acreditam que a partir do meio do ano,
com a vinda desses atletas, com uma reposição à altura, com jogadores que cheguem para vestir a camisa de titular, o Santos pode dar uma virada, né, de julho para frente e sim beliscar uma vaga. E aí o trabalho do técnico Odair Hellmann começa a aparecer. Foi um consenso utilizado entre estes três setores: campo, coordenação de futebol, que faz o elo com a diretoria, comitê de gestão. Então não adianta o torcedor do Santos falar: perdeu para o News Old Boys, o Odair vai cair e tal, porque não é a intenção da diretoria. Chegaram a um acordo, ele permanece, haverá uma continuidade. O convencimento foi todo do Paulo Roberto Falcão, os argumentos foram todos do Paulo Roberto Falcão, que assumiu a responsabilidade pela permanência do técnico Odair Hellmann. Então é isso que vai acontecer. Aí depois o Santos tem o Curitiba, que é a lanterna, acredita numa vitória para dar uma reagida. Depois tem Corinthians, tem Flamengo, tem uma sequência importante. Vai ter data FIFA, um período para que o Odair possa se reorganizar e trabalhar ainda mais a equipe. Olha que ele já teve, somando a pré-temporada e a intertemporada forçada, quase 70 dias só de treinamentos. E vai ter aí pelo menos mais uns 6, 7, até 10 dias para dar uma agitada na equipe. Mas tudo está relacionado à melhora do Santos no campo, de performance, resultado e de ideias táticas do técnico Odair Hellmann, a venda de Marcos Leonardo e Ângelo e a reposição de peças que já está sendo analisada pelo departamento de futebol profissional, pela coordenação de futebol com os analistas de mercado. Então é isso, vamos aguardar. Eu não torço para que o Santos perca, tá? Eu nunca vou torcer contra o Santos. O Santos tem que ganhar do News Old Boys. Eu tenho a opinião de que na Copa Sul-Americana, pelos episódios que aconteceram no Chile, racismo e também a arbitragem da Conmebol, que é uma vergonha, eu colocaria a molecada para jogar. Eu não ligaria para a Copa Sul-Americana em protesto, mas lá dentro eles entendem que mesmo que chances remotas e matemáticas existam, eles precisam mostrar para a torcida que pode. Vá que, né? Só que o Santos tem 4 pontos, o Audax Italiano tem 7, o Audax Italiano pega o Blooming, e o Santos precisa vencer o News Old Boys, vencer o Blooming e torcer para os 2 últimos jogos do Audax Italiano contra o Blooming, que é o lanterna, não somou ponto nenhum no grupo E, e contra o News Old Boys, que já está classificado, que num deles o Audax Italiano tropece, empate ou perca um dos jogos, para que o Santos chegue em segundo do grupo E e vá disputar uma espécie de repescagem com um terceiro colocado que sairá da Libertadores da América. Matematicamente é possível, mas o torcedor do Santos já sabe, né, o que está prestes a acontecer. Tá certo? Um grande abraço, foi um trabalho aqui de apuração. Futebol dinâmico, tudo pode mudar, mas para eles é isso que tem que acontecer. Então o Odair Hellmann entra como técnico do Santos contra o News Old Boys, muito, mas muito garantido por Paulo Roberto Falcão e pelo presidente Andrés Ueda. Um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu!